Pessoal, nesse vídeo eu quero comentar por qual motivo, na minha opinião, o BCFF11 é o pior FOF para se investir no momento. Lembrando que FOFs são fundos imobiliários que investem o seu dinheiro em outros fundos imobiliários. Esse segmento de FOF eu pessoalmente gosto bastante, apesar de alguns investidores não gostarem. Porém, tem aqueles fundos que são realmente bons, que traz uma boa rentabilidade, que tem um bom portfólio de fundos imobiliários, é bem diversificado, tem boas gestoras, traz um bom relatório gerencial, e tem aqueles outros fundos que não são tão bons assim, no caso aqui do BCFF11. Lembrando que o BCFF11 é o FOF mais antigo que existe, depois eu vou mostrar para vocês. Ele começou lá na época de 2010 aproximadamente, e é também o maior FOF em questão de patrimônio. Aqui podemos ver que ele tem um patrimônio atual próximo de 2 bilhões de reais. E também é o maior FOF em questão de cotistas. Como a gente pode ver aqui, seu número de cotistas, ele tem atualmente 355 mil cotistas. Porém, é um fundo que, pelo menos na minha opinião, deixa muito a desejar em alguns pontos. Atualmente, o BCFF11 está custando aqui R$ 8,42. Dividend yield na casa aqui dos 10%, P sobre VP de 0,90 e tem uma boa liquidez média diária na casa aqui dos 2 milhões. Se descermos aqui, a gente pode ver o seguinte, que o valor justo do BCFF11 é os R$ 9,37, mas como analisamos, atualmente está custando aqui R$ 8,42. E seu último rendimento pago, se viemos mais um pouquinho aqui embaixo, podemos ver que foi de 7 centavos por cada cota. E observem só o tempo que faz que ele está pagando esse mesmo rendimento para os seus cotistas. Se pegarmos aqui do ano de 2022, início de 2022 até agora, só teve 2 ocasiões que ele pagou um rendimento um pouco maior, que foi aqui no mês 7 de 2022 e também no mês 4 de 2024. Aqui o site Investidor 10 ele faz um arredondamento dos rendimentos, mas a média ficou sempre ali na faixa dos 7 centavos. Às vezes ele pagava um pouquinho mais de 7 centavos e outros meses um pouquinho menos de 7 centavos. E se pegarmos aqui, desde o ano de 2019, que ele também vinha pagando essa faixa de 7 centavos por cada cota. Aqui durante 2020, devido à crise mundial de saúde, ele acabou diminuindo seus rendimentos, mas como eu mencionei, desde 2022 até agora, junho de 2024, ele vem pagando o mesmo valor de rendimentos para os seus cotistas. Então é um fundo que praticamente não sai do lugar, fica ali na mesma. Se viemos aqui no seu relatório gerencial, podemos ver o seguinte, que esse fundo, como eu mencionei, ele teve início lá no ano de 2010, então como eu mencionei, é o fundo desse segmento de FOF mais antigo que existe. E sua gestão também é feita pela BTG Pactual, que é uma gestora mediana. Em alguns outros fundos imobiliários, ela faz uma gestão muito boa, como o BTLG11, que é um fundo muito bom. O BTCI11 também ele faz um bom trabalho de gestão. Porém, o BCFF11, praticamente a gestão deixou de lado. Se vocês analisarem aqui o relatório gerencial, praticamente todo mês é a mesma coisa. Parece que ele copia de um mês e cola no outro. Só faz isso. Algumas informações aqui sobre o BCFF11. Atualmente ele investe aqui em 73 outros fundos imobiliários. Ele também tem um patrimônio investido aqui em CRIs. Outro ponto, pessoal, que faz com que eu não goste muito do BCFF11 é devido aqui, Aqui ele mostra seus 20 principais investimentos, então, as maiores posições que atualmente ele tem. Observe só que praticamente 10% do seu patrimônio ele está investido aqui no BTCI11, que é um fundo da própria casa. Então, isso já não é uma movimentação muito boa. É boa para o fundo, para a gestora do fundo. Porém, para o cotista não é muito bom, porque futuramente pode apresentar aí algum conflito de interesse. Ele menciona aqui também que sua segunda maior posição está nesse fundo aqui, que eu pessoalmente não conheço. Ele tem em fundos aqui posições muito elevadas em fundos imobiliários que não são muito conhecidos e muitas vezes também deixam um pouquinho a desejar com respeito à liquidez, risco também dos ativos. Observe só que ele tem o IRI11, que é um fundo high yield do segmento de papel. Ele tem aqui o Canip11, que é sim um excelente fundo imobiliário. Ele tem esse outro fundo aqui que é da própria casa, o BTHI. Então aqui vocês podem ver que ele investe em alguns fundos da própria casa. E muitos dos fundos que atualmente ele investe aqui, se pegarmos aqui realmente bons, temos aqui o Canip11, que é um excelente fundo imobiliário, temos também o BTCI11, porém tem uma concentração, e temos aqui o BTLG11, que são fundos realmente considerados aí bons, que são bastante conhecidos. Porém, todo o restante aqui, deixa um pouquinho a desejar em algumas situações. Outro ponto também que me desagrada muito com respeito ao BCFF11 é com respeito à sua concentração em FIIs do segmento de papel.
Aqui podemos ver que 49% dos FIIs que atualmente ele tem são do segmento de papel, então ele tem uma concentração nesse segmento. E os melhores segmentos, que seria aqui de logística e de shopping, ele tem uma posição muito menor. Outro ponto que também me desagrada bastante, pessoal, aqui no BCFF11 é com respeito ao seu demonstrativo financeiro. Assim, o seu relatório, do modo geral, deixa muito a desejar, traz poucas informações, mas com respeito aqui ao seu demonstrativo financeiro, podemos ver o seguinte, correspondente aqui ao mês de maio. Ele menciona qual foi a receita que o fundo ele teve, né? No caso aqui 15,7 milhões de reais. Ele menciona as despesas do fundo, que nesse mês de maio somou aqui o valor de 2,2 milhões de reais. Ele menciona aqui qual foi o resultado líquido do fundo, né? Pegando a sua receita bruta e diminuindo as suas despesas, mas ele não menciona qual foi o valor em milhões que ele distribuiu para os seus cotistas. Então, se você quiser saber se o fundo ele distribuiu exatamente o que ele gerou de receita, você tem que pegar esse valor aqui de 14.226.000 reais e dividir pelo número de cotas que tem. Então, dessa maneira, você vai saber se ele conseguiu realmente gerar 7 centavos por cada cota, que foi o valor que ele distribuiu de rendimentos para os seus cotistas. Então, parece que a gestão ela tem preguiça de poder calcular esses valores aí para os seus investidores. Então, pessoal, esses são pontos aí que pelo menos me desagradam bastante no BCFF11. Como eu mencionei, é um segmento que eu pessoalmente gosto bastante, porém acho que tem outros fundos aí, FOFs de base 10 bem melhores para se investir. Temos o KISU 11, por exemplo, que apesar de ser um fundo também muito tranquilo, porém não tem concentrações, é muito mais diversificado, tem excelentes fundos no seu portfólio. Então é um fundo aí que tem uma capacidade de realizar um ganho de capital futuro muito maior do que o BCFF11. Apesar do BCFF11 ser o maior FOF que existe, ele deixa muito a desejar em muitos aspectos. E também existem outros FOFs de base 100 que também são muito interessantes, né? Eu, por exemplo, eu gosto bastante do CAFOF 11, acho um bom fundo imobiliário para se investir. Temos o JSAF também, muito bom esse fundo imobiliário para se investir. Então temos opções aí muito mais atrativas, muito mais atraentes de fundos imobiliários que conseguem fazer ganho de capital, comprando cotas de fundo com preço menor do que eles realmente valem, esperando ele se valorizar para depois vender com ganho de capital, sendo que o BCFF11 praticamente ele não faz isso, sempre vem pagando ali, como eu mostrei, mais de 2 anos pagando 7 centavos por cada cota, então não tem uma evolução nos rendimentos que ele paga para os seus cotistas, sendo que esses outros fundos que eu mencionei aqui, feito isso no decorrer do tempo, então, consequentemente também, eles têm entregado um maior rendimento para os seus cotistas. Então, pessoal, fica aí a sugestão, né? Não estou dizendo para você sair vendendo se você é investidor do BCFF11, porém, aconselho você a estudar outras opções de fundos imobiliários. Eu não acho interessante você investir em um fundo imobiliário que anualmente não consegue aumentar os seus rendimentos. Imagine daqui 5 anos, você vai continuar recebendo aí 7 centavos por cada cota do BCFF11? Será que não seria muito mais interessante você investir em um fundo que vai lhe rentabilizar um valor muito maior no decorrer do tempo? Fica aí uma sugestão de estudo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.